Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a escada de Jacó. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 28, os versos 12 e 13, que dizem assim: E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Às vezes nós temos a mania de olharmos para um texto bíblico e tentarmos estudá-lo completamente isolado do seu contexto. Tem algumas coisas que precisamos entender, principalmente à luz dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Esses primeiros 11 capítulos dizem respeito à história da humanidade, até o momento em que a humanidade acabou por se dividir por todo o nosso planeta. Então, muitas das questões que vão aparecer posteriormente, a partir do capítulo 12 de Gênesis, elas vão encontrar algum tipo de correlação com aquilo que aparece nos primeiros 11 capítulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no capítulo 11, você encontra, nós já estudamos sobre isso inclusive, você encontra uma tentativa do ser humano de poder alcançar o céu. Lembra disso? Quando uma coligação de indivíduos, estamos falando do pós-dilúvio, o Noé e a sua família haviam saído da arca, e alguns anos mais tarde um indivíduo chamado Nimrod, ele vai para a planície de Sinear. Você vai se lembrar disso aqui. E então ele quer estabelecer uma sociedade sem Deus. Ele quer estabelecer uma sociedade totalmente humanista, onde o estilo de vida das pessoas vai estar baseado não naquilo que Deus pensa, mas naquilo que o ser humano quer para si mesmo. E então o Senhor Deus vai ver aquilo que está acontecendo e ele intervém na história da humanidade para poder dizer: não, isso aqui não é o que vai acontecer. E o Senhor Deus desce para ver o que eles estavam fazendo, então confunde as línguas e espalha as pessoas pela terra. Isso aqui é básico para podermos entender esse texto. Por quê? O que é que o texto do capítulo 11 especificamente vai dizer para a gente? Se você der uma olhada, vale a pena a gente voltar aqui um pouquinho atrás, principalmente ali, o capítulo 11, versos 1 a 9 de Gênesis, que vai nos ajudar a poder entender aqui um aspecto do que a gente está aqui mencionando. Eu sei que às vezes a gente gasta um pouquinho mais de tempo com o texto bíblico, mas isso vai abrir um pouquinho mais o nosso horizonte para poder entender esse texto aqui, esse encontro de Jacó com o Senhor Deus. Vamos dar uma olhada no texto, olha, capítulo 11, a partir do verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear. Ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Compreende aqui o que o texto está dizendo para a gente? O texto está dizendo para a gente que esses caras se fixaram ali na região da planície Sinear com um propósito. Eles queriam construir uma torre, e com essa torre eles pretendiam chegar até o céu, ou até a porta do céu, por assim dizer. Eles queriam alcançar o céu. E é muito interessante isso por uma razão. Você encontra aqui a humanidade querendo alcançar o céu para quê? Porque eles sabiam que precisavam da bênção de Deus. Eles queriam a bênção e o poder de Deus para continuar vivendo aqui no nosso planeta. O que é que eles não queriam? Bom, eles não queriam que Deus interferisse no estilo de vida deles. Deus estabelecendo normas, regras, estabelecendo um estilo de vida onde teria que haver respeito mútuo. Só para poder lembrar que lá no capítulo 10 especificamente, se você voltar um pouquinho atrás aqui, você encontra o cara que fez ou que montou esse mesmo planejamento, que é Nimrod. O texto diz, verso 8 do capítulo 10: Cush também gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reinado,
o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Calar e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade. O que esse texto está dizendo para a gente? Esse camarada, o Nimrod, foi o camarada que estabeleceu esse projeto de vida. O projeto da planície de Sinear, onde surgiu o primeiro império, o Império Babilônico, o primeiro império pós-dilúvio. Já mencionei um império baseado em uma proposta completamente humanista. De Deus nós só queremos o poder, portanto a torre que alcance o céu, que alcance a porta do céu, para que a bênção de Deus venha, mas Deus a gente não quer aqui. O estilo de vida dele não. Por que eles não queriam Deus? Porque na perspectiva de Deus todas as pessoas são iguais, o valor das pessoas não é medido por aquilo que elas possuem, pela cor da sua pele, pela sua etnia, mas todas as pessoas, como são filhos de Deus e são, portanto, objeto do seu amor, todas têm o mesmo valor diante do Senhor. Mas o Nimrod queria estabelecer um império onde ele seria o mais importante de todos, portanto ele é o primeiro rei, o primeiro monarca absoluto, e o que ele queria era ser o monarca do mundo. Ele queria que todos ficassem sob seu domínio. É tanto que os dois impérios que ele vai fundar, o primeiro é o Império Babilônico e o segundo é o Império Assírio. Os dois impérios que deram muito trabalho ao povo de Deus. Quando você pensa, por exemplo, mais tarde, no ano 622, foi o Império Assírio que invadiu o reino de Israel e que levou Israel para o cativeiro, que nunca mais Israel se reuniu como nação, as 10 tribos do norte. E foi o Império Babilônico que, algum tempo mais tarde, no ano 605, invadem Jerusalém, destroem o templo, levam os objetos do templo para a planície de Sinear, para a cidade de Babilônia, colocam no templo de Bel-Marduk e levam os judeus como cativos para lá, onde eles vão passar 70 anos. Você percebe que são dois impérios que o tempo todo estão lutando contra o povo de Deus. Por quê? Porque a filosofia é completamente outra. Deus estabelece uma ideologia, uma filosofia onde todos são iguais, e Deus é o centro dessa equação. Porque se Deus é o centro da equação, então todos são iguais, todos são livres, mas para que todos permaneçam livres, então Deus estabelece limites. As leis são os limites. Eu sou livre até onde começa a tua liberdade. Esse sempre foi o modus operandi de Deus. Então você não pode se esquecer disso. Qual é a ideologia do pessoal dali de Babilônia? Bom, eles querem construir uma ponte ou uma torre que sirva como escada para poderem chegar até o céu. Guarda isso. Agora volta de novo comigo para o texto que a gente leu hoje, tá ok? O texto de Gênesis capítulo 28, versos 12 e 13. Antes de poder ler esse texto, vamos voltar aqui um pouquinho naquilo que a gente já viu essa semana. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Os dois foram fazendo escolhas. Esaú não estava minimamente preocupado com as questões espirituais e nem com Deus. Ele foi construindo através das suas escolhas o mesmo padrão que o pessoal da planície Sinear queria estabelecer. Uma ideologia, uma filosofia, um estilo de vida baseado no ser humano, na sua própria vontade. Para ele o que era importante era viver o momento de forma intensa, sem se preocupar com as consequências disso. Por isso ele vai vender o seu direito de primogenitura. Jacó, por outro lado, ele era mais introspectivo, ele era alguém que buscava mais a Deus, que gastava tempo em meditação com Deus. Nós já vimos na lição de ontem que o texto dá a entender que ele gastava tempo em oração com Deus, assim como seu pai Isaac e Abraão também o faziam. Entretanto, para conseguir uma coisa boa, porque ele queria o direito da primogenitura na perspectiva espiritual, ele queria ser o líder espiritual da família e queria que dos seus descendentes viesse o Messias, era isso que ele queria. Ele vai agora usar métodos lá da planície Sinear, lá da Babilônia, para poder tentar alcançar isso. Ele vai usar mentira, engano, vai enganar o pai, vai roubar o próprio irmão, e aí isso vai trazer uma série de questões complicadas. Isaac e Rebeca, agora percebendo que isso terminaria numa grande tragédia para a própria família, enviam o Jacó para a casa dos parentes da sua mãe, lá em Harã. E o Isaac vai dizer para Jacó: Jacó, vai para lá e case-se com uma das filhas do seu tio Labão.
Isso vai ser melhor para você. Eles têm um conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. Eles tinham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, mas o próprio Labão, assim como seu pai Naor, que era irmão do Abrão, assim como o próprio pai de Abrão e de Naor, Terá, eles adoravam o Deus verdadeiro, mas também adoravam outras divindades. Mas pelo menos tinham conhecimento a respeito de Deus. A ideia era que o Jacó fosse para lá e construísse uma família que seguisse na mesma linhagem de pessoas que estariam buscando apenas ao Senhor Deus. Em paralelo com isso, você encontra o próprio Esaú, que já era casado com 2 moças de Canaã, e agora ele vai voltar a se casar com uma outra moça que é da família de Ismael. Nenhuma das suas esposas, portanto, busca a Deus o Senhor. E o texto bíblico diz que essas mulheres trouxeram grande tristeza para o coração de Isaac e Rebeca. Jacó obedece os pais e vai para a terra de Harã. Numa das noites, enquanto ele está viajando, seu coração está angustiado por conta disso. Ele chega num local onde ele vai descansar, ele pega uma pedra como travesseiro, e aí vai acontecer aquilo que o texto vai nos dizer. Ele tem um sonho, e no sonho, aqui o verso 12 vai dizer: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus do seu pai Abrão, o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Esse texto é um texto tremendo, no qual você percebe Deus agora se revelando ao Jacó. Mas o que esse sonho do Jacó tem a ver com Babel, com Planície Sinear, com o projeto do Nimrod? Lembra que o Nimrod queria alcançar a porta do céu, ele queria alcançar acesso ao céu para ter acesso às bênçãos do céu. Ele não queria o Deus do céu. Agora, o que vai acontecer, na tradução para o português a gente perde um pouco. Há uma palavra que vai ser utilizada aqui nesses 2 textos, no capítulo 28, versos 12 e 13, que é a palavra natzav. No primeiro versículo, no versículo 12, ela é usada para se referir à escada que ligava a terra à porta do céu. Olha que coisa interessante. Era o que o pessoal de lá de Babel queria. Eles queriam chegar à porta do céu. E essa escada, ela o texto aqui está dizendo que ela é natzav. Ela chega, ou que ela leva a natzav, ela chega à porta do céu. Mas há um outro detalhe. No versículo 13, a mesma palavra vai aparecer de novo, que vai dizer, mas na tradução vai dizer que o Senhor estava perto de Jacó. Natzav. Ou seja, essa palavra natzav, ela é usada para descrever tanto a escada quanto o Senhor, na perspectiva de que a escada levava à porta do céu e que o Senhor estava perto de Jacó para levá-lo à porta do céu, para abrir para ele a porta do céu, no sentido de que a bênção de Deus viria sobre ele. Você percebe que aqui, o contexto é esse da bênção do céu realmente. Por quê? Porque no final dessa mesma equação, os versículos 17 e 22, você vai perceber que o próprio Jacó vai dizer assim: esse lugar é a casa de Deus, e eu vou fazer uma promessa para o Senhor. Se o Senhor for comigo agora nessa peregrinação que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu ganhar, eu vou te devolver o dízimo. Parece que esse assunto de dízimo não tem nada a ver com a escada, com a porta do céu. Parece que uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra. Mas quando você entende aqui em hebraico, principalmente essa ideia do natzav, o Senhor estava perto do Jacó para levá-lo à porta do céu, ou para poder fazer com que as bênçãos do céu viessem sobre ele. E a escada fazia a mesma coisa. A ideia em hebraico que dá a entender é que a escada e o Senhor, que nós sabemos aqui que era a segunda pessoa da Trindade Divina antes da encarnação, eles eram a mesma coisa. Na verdade, o Senhor é essa escada que liga a terra ao céu. E quando você vai para o Evangelho, João vai mencionar que ouviu Jesus Cristo na quinta-feira à noite dizendo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa escada é Jesus, é Ele quem nos leva à porta do céu. É essa a ideia que está sendo aqui colocada. Então, nessa perspectiva, o que o Jacó está dizendo é o seguinte: Senhor, eu agora descobri que eu posso chegar até a porta do céu.
Basta apenas que eu esteja com o Senhor. Por que o projeto da Babilônia, o projeto de Babel não deu certo? Porque eles queriam a porta do céu, mas não queriam Deus. Eles queriam a bênção do céu, mas não queriam Deus na equação. O que Deus está falando por Jacó é assim: você quer alcançar o que o pessoal de lá de Babel não conseguiu? Então, ao invés de ficar usando os métodos deles, anda comigo, segue as minhas orientações, segue o meu projeto, anda comigo, e eu vou abrir as portas do céu para você, para que a bênção venha. Por isso Jacó vai dizer: Senhor, eu estou saindo da casa do meu pai agora sem nada, mas tudo que o Senhor me der, eu vou lhe devolver o dízimo. Ele está falando de bênção, mas ele também está dizendo: eu vou andar com o Senhor, eu quero aquilo que o Senhor está me propondo, eu quero andar com o Senhor. É claro que o Jacó teria que passar por toda uma experiência de crescimento com o Senhor, mas aqui começa a sua história, porque é o momento que ele toma a decisão. Ele não vai viver o estilo de vida da Babilônia, ele não vai querer alcançar a bênção de Deus sem Deus na equação. Não, ele quer sim alcançar a bênção de Deus, mas ele vai andar com Deus para isso. E essa é a coisa mais fantástica na história de Jacó. O resto não pode ser entendido sem que você entenda isso aqui. Eu quero, nesse momento, orar a Deus e pedir para Ele, para que nós possamos estabelecer um estilo de vida baseado na mesma origem, ou ou sobre a mesma plataforma que o Jacó estabeleceu, que é viver tendo como base não apenas a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. Quando você anda com Deus, então pode ter certeza que a porta do céu vai estar aberta para você. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e quer nos abençoar. Mas não apenas nos dar bênçãos. O Senhor quer andar conosco e quer que estejamos junto com o Senhor. Queremos viver essa realidade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?